Seja bem-vindo ou bem-vinda. Meu nome é Felipe Senen, atuo há mais de 10 anos na área de gestão e lideranças de equipe, e nesse vídeo eu vou te mostrar uma técnica para você passar a ganhar 2 vezes mais do seu trabalho de forma simples e descomplicada. Essa técnica ela faz parte do nosso método Open, e com essa ferramenta, com essa técnica, você vai passar a ser um profissional valorizado e reconhecido no seu trabalho. Sabe aquela coisa, aquela sensação de ser parte de algo maior e não depender de ninguém para alcançar os seus objetivos profissionais? Pois é isso mesmo que a gente vai ver hoje, e ainda, por que não utilizar desse reconhecimento, dessa valorização para você poder dar uma condição melhor de vida para a sua família. Então, se você está buscando isso, segue comigo nesse vídeo aqui até o final. E quem vai se beneficiar dessa técnica? Você que está buscando uma oportunidade maior dentro da sua empresa, mas parece que essas oportunidades elas não surgem para você, ou para você também que já é líder e possui uma equipe, mas por algum motivo essa equipe não está entregando resultado e o teu resultado está sendo impactado diretamente, até porque a partir do momento que tu assume uma posição de liderança, não é mais o teu resultado individual que vale, mas sim o da equipe no final do dia. Ou você que está há muito tempo na empresa e não está sendo valorizado, não está sendo reconhecido e não sabe se continua na mesma empresa ou ainda se daqui a pouco tem que buscar um projeto futuro. Mas assim, muito mais importante que dizer para quem é esse vídeo é dizer para quem não é. Se você está aqui procurando uma fórmula mágica que em 30 dias você vai dobrar o seu salário, vai conseguir a sua promoção, esse vídeo definitivamente não é para ti. Não estou dizendo que isso é impossível, tá? Até porque algumas pessoas já conquistaram isso, porém eles seguiram passo a passo o que a gente ensina aqui nesse vídeo. Então, se você é uma pessoa que não gosta de seguir regras ou seguir métodos, definitivamente esse vídeo não é para você. Então, para a gente já iniciar e até para vocês entenderem um pouco mais dessa metodologia, dá uma olhada aqui no Felipe, meu xará, que ele estava há mais de 2 anos sem ganhar nenhum reajuste e nenhum aumento salarial. Eu achava que eu não ia conseguir e não ia ganhar. Eu achei que não ia chegar 2 vezes mais por não ter um salário já um pouco alto, assim. Aí realmente eu fiquei surpreso, assim, o ponto pra realmente ganhar 2 vezes mais e no final das contas, assim, fiquei feliz, assim, que deu certo, assim. Eu realmente vou conseguir ganhar esse 2 vezes mais, né? O que eu fiz, com certeza não conseguiria fazer sozinho. Do jeito que eu fiz, né? Provavelmente seria um pedido comum, assim, simplesmente só falar que eu queria um aumento, sem dar justificativa, sem argumentar, né? Talvez eu conseguiria algo pouco, assim, mas do jeito que foi, com certeza não daria, né? Qual a principal coisa assim, que isso vai te proporcionar? Assim? Consegui agora juntar mais dinheiro para conquistar melhorar, vamos dizer, a casa, né? Trocar de apartamento, começar a construir uma casa, né? E aí eu vou ter mais grana, vai sobrar mais dinheiro. Vou conseguir pagar, por exemplo, tem que pagar o financiamento dessa casa, tem que pagar a faculdade, e aí vai sobrar mais dinheiro para começar a juntar em um, vamos dizer, médio prazo ali, falando em 3 anos, e já querendo trocar de casa. E só para você ter uma ideia, 2 semanas depois, ele foi promovido de líder de engenharia para gerente de projetos. Nesse caso ali, ele utilizou uma técnica nossa que a gente chama aqui de dinheiro voando, que ela parte de uma análise de uma planilha de salário líquido, que inclusive eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui, e depois eu vou disponibilizar para vocês também. Então ele faz uma análise ali daquilo que ele recebe hoje como salário bruto, o que realmente sobra no bolso dele. Então é uma análise que identifica que, às vezes, boa parte daquilo que ele poderia estar recebendo está virando imposto para o governo. E só para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, o custo de um funcionário para uma empresa é basicamente o dobro daquilo que ele recebe. Ou seja, o dinheiro que poderia estar sendo investido em você hoje, a empresa está investindo basicamente em pagar imposto para o governo. Mas para você entender um pouco mais do princípio da técnica e também do nosso método Open, dá uma olhada nessa foto aqui. Essa foto aqui, na verdade, representa o motivo pelo qual eu estou mostrando esse vídeo para vocês e dando essa aula nesse momento. Nesse período aqui, a minha mãe era meio metida em algumas questões religiosas, né? Macumba mesmo, tá, gente? E assim, nada contra, tá? Até porque eu ia nos terreiros com ela e tudo mais, só que hoje eu não pratico mais dessa fé. Só que nessa época ali, eu acreditava muito no que esse pessoal dizia, né? E eu me lembro como se fosse ontem. Minha mãe chegou em mim e falou assim: Lipe, tu vai ter uma boa vida, porém, tu não vai ser uma pessoa rica. E aquilo ali martelou na minha mente, sabe? Assim, gente, não que eu tenha um desejo ardente por ser milionário, mas às vezes a gente quer ter uma vida boa, né? E muitas vezes, por conta disso, eu acabei me submetendo muitas pessoas, principalmente no trabalho. Ou seja, eu não acreditava que eu poderia ter, né, um cargo melhor, né, um salário melhor, justamente porque talvez eu peguei aquilo ali como uma verdade absoluta para mim.
E por conta disso, muitas vezes as pessoas dentro do trabalho, dentro da empresa, se aproveitavam daquele meu jeito meio solícito, vamos assim dizer, né? Basicamente, na verdade, eu era um severino, né, na empresa, ou seja, Felipe faz isso, Felipe faz aquilo, né? E as pessoas acabavam se aproveitando disso. Mas, por um outro lado, pelo fato de eu ser um severino, eu participei de muitos setores dentro da empresa, ou seja, eu circulei por várias áreas da empresa. E por muitas vezes eu acabava resolvendo muitos problemas que nem às vezes os meus supervisores realmente conseguiam resolver. E isso, com o tempo, na verdade, foi me colocando em algumas posições de uma liderança, né, de pequenos setores, de algumas pessoas apenas, né? Inclusive nessa fase, eu chamo ela fase de liderança informal, que é quando eu não tinha o cargo especificamente, mas eu já exercia uma certa influência nas pessoas, né? Até que um dia, né, por esse meu jeito solícito de fazer as coisas, eu recebi a oportunidade de ir para Curitiba. Exatamente isso. Na verdade, eu seria gerente de operação em Curitiba. A empresa estava abrindo uma filial nessa cidade. É isso mesmo, até eu achei estranho na época, porque eu era ali o Severino, fazia de tudo um pouco, e recebi a oportunidade então de ser gerente de operações da própria empresa. E naquele momento, na verdade, eu não pensei duas vezes, mas no mesmo momento que eu recebo a oportunidade então de me tornar gerente de operações, eu lembro novamente da minha mãe e começo a perceber que na verdade ela estava errada, porque ali seria talvez o primeiro ponto que eu começaria a ter um cargo melhor dentro da empresa e, consequentemente, até uma remuneração melhor. Essa fase, inclusive, eu chamo ela de liderança formal, que é quando eu de fato assumo a posição de líder, então ali eu teria outras pessoas para gerenciar e para cuidar e responderia aos diretores por conta disso. E eu acabo, né, então, tendo mais responsabilidade, ali acabo melhorando um pouquinho mais o meu salário. Então, fui para Curitiba, foi um processo mais ou menos de 2 anos e meio, mas tenta imaginar aqui uma pessoa do interior, no meu caso ali, indo para Curitiba, uma capital. Se vocês tiverem uma analogia aqui, lembra do Chaves chegando em Acapulco. Então tudo era muito novo, tudo era muito estranho para mim naquela época ali, né? E o fato, obviamente, também de eu estar assumindo essa gestão de outras pessoas. Inclusive tem um fato muito curioso, eu me lembro quando a gente estava numa empresa de fibrocimento, né? Fazer essas telhas de casa e tudo mais. Pensa no lugar que deixava a gente imundo de sujeira. E a gente saiu dessa atividade lá, desse cliente, e a gente queria entender um pouco como é que funcionava a cidade grande. E a gente pediu no aplicativo do Uber, isso era 2018 mais ou menos. E para nós, Uber na época era tudo carro preto. E a gente foi lá e pediu, né? Queria testar o aplicativo, enfim, né? Na nossa cidade pequena não tinha isso. E a gente pede tal do Uber. E daqui a pouco chega um carro preto lá, estaciona muito próximo de nós ali, e eu falo, pessoal, pessoal, é aqui o nosso carro. Tava eu e mais dois colegas, os colegas mais altão, assim, né? E o cara estaciona o carro ali, a gente começa ali a forçar aquela porta ali, né? E eu peço, baixa o vidro, não sei o quê. Daí ele baixa o vidro assim, e eu falo, ó, Uber aqui. Daí ele falou, cara, não sou Uber, né? E tipo, bem confuso. Acho que ele, na verdade, ele ficou com medo de nós. Acho que até ele tava achando que tava sendo assaltado. E aí depois eu fui olhar o aplicativo lá, era um Gol branco. Então, gente, eram umas coisas muito novas e a gente muito atrapalhado. Inclusive, nesse período ali, o sócio da empresa, né? Inclusive, ele falou que ficaria comigo ali por, não, Felipe, vamos ficar ali contigo uns 2 meses até a empresa engrenar, estruturar todos os setores e tudo mais. Nossa, gente, no quinto dia, esse cara já me deixou sozinho lá. E eu fiquei lá brincando de empresa. Então lá aprendi a contratar, demitir, lá eu era projetista, lá eu era vendedor, eu era RH. Gente, eu fazia de tudo. Então ali, basicamente, foi onde eu comecei, sem perceber, a aplicar essas técnicas aí de gestão e liderança que são parte também do nosso método Open, né? Nessa época, na verdade, nem existia método, porque eu era um simples funcionário, na verdade, assumindo uma posição de gestão, fiquei 2 anos e meio, como eu estava dizendo lá, mas foi um período, então, que a gente foi muito enriquecedor. Eu aprendi muita coisa, errei bastante, como eu estava dizendo, e a gente ficou, como eu estava dizendo, 2 anos e meio. E aí a gente volta para o Rio Grande do Sul bem no período de pandemia ali, né? Lá eu entrei lá em Curitiba ganhando em torno de R$ 3.000 e eu já volto de lá ganhando em torno de 6.500. Então eu consegui já fazer ali, duplicar ali o que eu ganhava no momento. Porém, quando eu chego aqui de volta para o Rio Grande do Sul, na cidade aqui do interior, eu assumo a gestão completa da empresa, né? Toda a parte operacional do negócio. Só que quando eu chego ali, eu já não tenho mais 3, 4, 5 pessoas como eu tinha em Curitiba. Eu assumo ali a gestão geral da empresa com 70 pessoas.
Uma empresa, então, que já faturava por mês algo em torno de 1 milhão e meio, e mais 70 pessoas no meu guarda-chuva. E para que eu pudesse ter um resultado rápido, o que eu imaginei? Olha, vou aplicar as mesmas técnicas que eu apliquei lá em Curitiba, né, com as pessoas que eu tinha e tudo mais. Só que aí que eu me enganei. Porque quando eu volto, as pessoas ali já não me conheciam, por mais que eu estivesse desde o começo da empresa. E aí as pessoas não me conheciam, as pessoas não me respeitavam. Então, basicamente, eu passei pelo menos quase um ano e um pouquinho ali, reestruturando toda a estratégia que eu tinha de gestão, de montar a equipe, né? Então, nesse período todo ali de um ano e meio, mais ou menos, montando toda a estrutura, ali sim, ali eu contratei muita gente errada. Eu demiti pessoas erradas também, mas também contratei muita gente certa, né? Eu comecei a estruturar setores, formei novos líderes, e para vocês terem uma ideia, naquele momento ali, quando a gente volta, né? Então a gente voltou 2 anos e meio, deu mais ou menos 2020, a empresa faturava ali por ano seus 10, 12 milhões, no mesmo ano ela continua ali, 2021, mais ou menos nesse mesmo valor, e 2022 a gente já está, né, organizando todo esse processo, todas essas pessoas, a empresa já faz um faturamento de 15 milhões. E aí o ano de 2023, onde a gente já tem tudo estruturado, a gente então refez toda a parte comercial também da empresa, a gente faz um faturamento de 23 milhões. Então, em 2 anos ali, a gente também duplica, né, o faturamento da empresa. E isso, vocês terem uma ideia, com todos esses números que a gente começou a bater, né, lógico, não era somente eu, mas sim a equipe que a gente montou, ali meu salário já começa a ter um valor bem agregado. Então, entre salário fixo e bônus, eu ganhava em torno de 12 a 14 mil mensal em média. E nesse mesmo ano de 2023, gente, me lembro como se fosse ontem. Tava eu, a minha esposa, nós estava indo para a praia e a minha pequena no banco de trás. Minha pequena, inclusive, ela nasceu no mesmo dia do meu aniversário e eu fiquei sabendo que eu seria pai no Dia dos Pais. Então aí existe, né, algo meio forte nessa relação ali. E nós indo para a praia, e não posso negar que o ano de 2023 foi de muito trabalho também, né, gente? Mas indo para lá, então, eu recebo, né, ali no telefone, eu recebo esse Pix aqui, ó. Esse é um Pix, então, que além de todos os ganhos que eu estava comentando para vocês ali, dos salários médios e os bônus, eu recebo esse bônus ali, era para ter sido 100 mil reais ali, mas na verdade eu acabei uma parte destinando para um colega que também me ajudou no processo, e aí eu recebo assim o Pix, né, dou uma olhada assim, aí eu pego, mostro assim para minha esposa, aí ela olha para mim assim e diz: "Ah, parabéns". Então ali, novamente, me veio aquela imagem da minha mãe dizendo assim: "Felipe, tu vai ter uma vida boa, mas não vai ser rico". Então ali mais uma vez eu percebi que a minha mãe estava errada naquela época ali, né? E assim, gente, não que eu tenha ficado rico ainda, tá, gente? Está trabalhando para isso, né? Mas ali também, então, por todos os resultados que a gente estava atingindo, a empresa me convida para me tornar sócio dessa empresa. E aí eu chamo essa fase aqui de liderança intraempreendedora, que é quando tu já começa a fazer parte dos resultados da empresa, né? Então, eu quero te mostrar aqui na aula como você pode ter esses resultados, atingir esses objetivos. E eu quero começar te mostrando aqui quais são os principais erros que estão te impedindo de atingir esse objetivo. Olha só, o primeiro grande erro que eu considero aqui é as pessoas esperarem ser promovidas. Esperar aquela promoção cair do céu. As pessoas ficam fixadas, sabe, naqueles organograma, na verdade, plano de carreira que tem lá escrito na parede, meio que fosse um passo a passo para vocês. Eu vou te dizer que isso é a maior enganação que tem no mercado de trabalho, no mercado corporativo. Primeiro, porque nem todas as empresas possuem, né, esse plano de carreira. E ainda as que possuem isso, muitas vezes utilizam isso como um escudo para te não ser promovido, ou até mesmo uma desculpa para te dar uma resposta por que você ainda não foi promovido. Elas criam lá todos esses requisitos, olha, tu tem que fazer faculdade, tu tem que ter um curso técnico, e aí quando tu olha para o teu momento de carreira, tu não tem nem dinheiro, né? Tu não tem nem verba financeira para poder fazer um tipo de investimento nesse. E o que acontece? Tu te frustra e tu nunca sabe qual o próximo passo que tu tem que dar. Então, qual é o meu objetivo aqui? Mostrar para vocês que vocês não podem ficar fixado nesse organograma ou até mesmo nesse plano de carreira, esperar que a empresa vai fazer isso, porque como eu estava dizendo, boa parte das empresas não possuem, né, esse plano de carreira estruturado, e às vezes a gente até confunde essa parte desse plano de carreira estar estruturado como organização, mas como eu te falei, na verdade às vezes é só mais uma barreira para te não ser promovido. E um segundo erro que as pessoas cometem aqui
é acreditar que somente estudar vai ser o suficiente para que você consiga um novo cargo ou uma promoção, né, um aumento salarial. Eu quero contar, inclusive, um acontecimento que teve, por exemplo, de uma pessoa que eu não posso revelar o nome aqui, mas muito próxima de mim. Ele me disse mais ou menos uma história assim, ó. Um dia ele chegou e perguntou para o supervisor dele: chefe, eu vou dar só algumas características, tá? O chefe dele lá com seus 2 metros de altura, uma cara meio fechada ali, e ele ali todo pequenininho, todo franzininho, mas uma pessoa que estava querendo evoluir na empresa. Realmente ele não era uma pessoa ali, talvez muito parecido com o Felipe lá, o Severino lá, que sempre fazia um monte de coisa, né? Mas não sou eu, tá, gente? Então ele chega ali e pergunta: o que eu preciso fazer para ser promovido ou ainda conseguir aumentar o meu salário dentro da empresa? E aí, esse chefe assim, né, olho meio fechado assim, sem dar muita brecha, ele fala assim: "Ah, tu precisa fazer uma faculdade. Ou ainda, tu precisa fazer ali um curso técnico". E aí ele saiu todo faceiro assim, né, e veio e me contou a história. Ele falou assim: "Pá, Felipe, aqui o Bah é do Rio Grande do Sul, tá, gente? Eu recebi aqui informação, fui lá, conversei com o chefe e ele me disse que se eu fizer uma faculdade e se eu fizer ou um curso técnico aqui, eu vou conseguir ser promovido na empresa, vou aumentar meu salário". Aí eu falei assim pra ele: "Ah, mas tu tem dinheiro pra pagar a faculdade? Sabe quanto custa uma faculdade? Por exemplo, tu fazer aí, sei lá, 3, 4, 5 cadeiras no semestre? Tu recebe pra poder pagar uma faculdade?" Ele me olhou assim, né? E eu falei: "Tu sabe mais ou menos quanto tempo demora para fazer uma faculdade?" Hoje uma faculdade aí, uma pessoa que vai bem, vamos assim dizer, hoje é 5 anos ainda é muito bom, né? Entre, acho, de 6 a 7 anos, né? E quando se fala de engenharia aí, algumas outras, perto dos 10 anos. E aí ele começou a pensar. E aí eu falei: "Tá, mas um curso técnico, tem uma ideia pelo menos?" Aí ele falou: "Ah, curso técnico mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio." Eu: "Pois é, mas pensa comigo, qual é a lógica de ele pegar e te dar essa resposta aí?" A lógica é que, na verdade, grande parte dos nossos gestores, eles não têm a resposta exata do que nós fazemos ou do passo a passo para que a gente possa progredir dentro da empresa. E isso hoje, na verdade, é uma realidade dentro do nosso mercado de trabalho. Muitos gestores, muitos líderes, às vezes, eles não sabem nem fazer essa gestão de pessoas. Ele simplesmente, no caso ali, ele deu uma resposta de bate-pronto para a pessoa, até porque, na verdade, era fácil dar aquela resposta ali, era uma empresa de engenharia, mas meio que tirou o cara do pé dele. E a pessoa saiu ali e ela ficou pensando: bom, agora vou ter que fazer então 4, 5 anos para eu poder ser promovido. Claro, ali naquele momento, não estou dizendo que todos fazem isso, mas naquele momento, esse líder, esse gestor ali, utilizou daquele artifício para meio que tirar o cara do pé dele. Então, o que ele pensou? Olha, essa pessoa aqui vai voltar a falar comigo aqui só daqui a 2, 3 anos. Poxa, talvez antes, enfim, né? Mas o que era? Era para que a pessoa fosse lá, se endividasse, né? Às vezes a pessoa, na verdade, ela está indo perguntar isso porque justamente ela precisa do dinheiro para fazer o investimento na carreira. Então, não estou dizendo aqui, gente, que fazer a faculdade é ruim. A faculdade, na verdade, ela acaba sendo muito importante, mas quando tu vai utilizar ela como única e absoluto objetivo para conseguir o teu aumento, conseguir a tua promoção, o que eu quero te dizer? Isso vai demorar, porque como a gente sabe, faculdade é longo prazo. Até às vezes o curso técnico tu consegue ter uma resposta mais rápida. Então, às vezes o que tu precisa fazer é olhar alguma deficiência técnica que tu tem e focar nela. Um exemplo: ah, eu sou um vendedor. Às vezes o vendedor ele tem uma dificuldade de comunicação. Daqui a pouco o vendedor tem uma dificuldade de conversão. Então é melhor às vezes tu ir lá fazer um curso prático que pelo menos melhora aquela tua ferramenta que aí vai te possibilitar ser visto pelo teu gestor a ponto de tu ganhar mais para que tu possa de fato investir aí na tua carreira. E o terceiro grande erro que eu vejo as pessoas cometendo é não ter um sucessor. Você já deve ter ouvido aquele ditado ali que time que está ganhando não se mexe? Então, no trabalho não é muito diferente. Se tu pensa em conseguir um novo cargo, conseguir atingir uma posição específica dentro da empresa, tu concorda que para te ir para o próximo degrau, tu precisa ter uma pessoa que vai te substituir? Então, boa parte das pessoas não conseguem perceber para que ela possa subir de nível, ela vai ter que ter um substituto. Então é necessário que nessa caminhada tu comece a montar um sucessor. Talvez tu pode ter até o pensamento aqui, tá, Felipe? Mas daí eu vou acabar dando oportunidade a essa pessoa pegar o meu cargo.
E esse é um pensamento de uma crença, na verdade, limitante, porque a pessoa que pensa em progredir na carreira, pensa em progredir numa gestão, numa liderança, por exemplo, ela precisa sim montar outras pessoas, precisa sim trazer outros líderes. E isso, na verdade, vai te trazer um ponto muito positivo, que a empresa vai visualizar que tu não é uma pessoa que só consegue fazer aquilo ali, e sim tu consegue promover outras pessoas. Então, para que tu possa, né, subir o próximo degrau, tu tem que preparar o primeiro. Então, se você está parado e não percebe perspectivas de crescimento, pode ser que você hoje esteja estagnado pelo fato de tu apenas não ter um sucessor e a empresa acaba não abrindo essa brecha para ti porque ela não tem ninguém para te substituir. Então, se tu conseguir fazer essa percepção, já começa hoje a trabalhar nessa sucessão. Mas como também você pode começar a mudar essa realidade a partir de hoje? Um ponto que eu quero dizer para vocês aqui é: saiba o seu valor no negócio. E assim, gente, eu não estou dizendo aquela coisa de tu ficar pensando assim, de eu sou o bom. Não, tu precisa saber hoje quanto que vale a tua presença dentro do negócio. Um exemplo, se hoje tu faltar na empresa, ou amanhã, por exemplo, a empresa vai rodar os processos tudo certinho ou ela vai passar uma certa dificuldade? Isso é um indicador muito fácil de ser medido e às vezes as pessoas não percebem isso, mas para ver se a empresa rodar de certa forma sem nenhum problema, quer dizer o quê? Que na verdade hoje tu não é uma pessoa que é tão insubstituível. É uma pessoa que facilmente a empresa consegue botar outra pessoa no lugar. E o objetivo aqui não é que tu seja aquela pessoa intocável. Não, é que tu esteja em posições mais estratégicas da empresa. O que são posições estratégicas da empresa, Felipe? São aquelas que estão muito mais ligadas ao resultado principal do negócio. Um exemplo, a empresa precisa faturar mais. Eu tenho então trabalhar numa área que esteja diretamente ligada ao faturamento da empresa. A empresa precisa fazer um maior número de vendas. Eu preciso estar numa posição, por exemplo, de vendas. Agora, todas as funções são estratégicas na empresa. Todas as funções são importantes, na verdade, mas desculpa, mas nem todas são estratégicas. Então, esse é um ponto que tu já tem que começar a avaliar. Se hoje tu faltar e a coisa acontecer certinho, quer dizer que tu está numa posição não estratégica. Mas se a empresa por algum motivo ter dificuldade, aí tu começa a entender o teu valor dentro do negócio. Mas por que que isso é tão importante então, Felipe? Porque as empresas valorizam aquelas pessoas que estão diretamente ou que trazem diretamente o resultado para dentro do negócio. Então, se hoje tu já perceber que o teu trabalho está muito mais operacional, é o momento então de tu começar a conectar ele muito mais com o resultado que a empresa precisa. Isso pode incluir se capacitar para assumir novas responsabilidades dentro da empresa ou se posicionar justamente nessas áreas que contribuem muito mais com o resultado financeiro da empresa. E agora eu quero mostrar para vocês também na prática como vocês vão utilizar a mesma ferramenta que o Felipe utilizou para dobrar o salário dele nessa planilha de salário líquido, que eu chamo, na verdade, a técnica de dinheiro voando. Mas assim, antes de eu começar mostrando para vocês, eu quero que vocês entendam o conceito dela. Por quê? Pode ter números ali que elas vão variar de estado para estado, de empresa para empresa, mas eu quero que vocês entendam o conceito, que é basicamente avaliar o que realmente está sobrando de salário comparado ao valor total que a empresa despende, por exemplo, em cima do teu próprio custo. Dá uma olhada comigo aqui. Então, gente, vamos dar uma olhada aqui nessa planilha, olha só. Nessas primeiras linhas aqui, colunas, vocês vão identificar que, na verdade, é como uma empresa hoje faz a simulação de um custo do funcionário. Ou seja, quais são todos os impostos e todas as provisões que a empresa precisa fazer em cima de cada um do salário de cada uma das pessoas. Aqui, por exemplo, a gente está pegando um exemplo de um salário de 2.500. E aí vocês vão ver aqui tudo que a empresa já bota, né, como custos diretos e indiretos que a empresa tem. Alguns são um pouco mais variáveis, como benefícios, ferramentas e EPIs. Mas vocês já conseguem perceber que uma pessoa que ganha 2.500, ela vai custar para a empresa 4.490. E aí, quando a gente entra aqui para avaliar o que realmente sobra, por exemplo, no teu bolso, por exemplo, de 2.500, vai pagar lá 209 reais de INSS, o imposto de renda, que aqui às vezes dá uma variada, que está numa faixa menor, porque ela está bem entre uma faixinha e outra ali, mas se tu olhar de salário líquido que te sobra, na faixa, lógico, como eu falei,
Alguns descontos podem variar, daqui a pouco tu tem alguns outros benefícios e tudo mais, mas sobra aqui para a pessoa 2.260. Então, se tu fizer uma avaliação entre o custo real que uma empresa tem para o que realmente sobra no teu bolso, a gente está falando aqui de uma diferença de quase o dobro, muito próximo do dobro aqui. E quando a gente, por exemplo, tu coloca aqui, ó, vamos dar um exemplo de um salário de 5.000 reais, dá só uma olhada, deixa eu até baixar aqui que eu tenho aqui embaixo, ó. Vocês vão ver, ó, que esse custo ele já se torna 8.830. E aí, tu vai pegar, por exemplo, aqui essa relação direta entre INSS, Imposto de Renda e o outro que eu deixei ainda zerado, que acaba sobrando para a pessoa 4.000 reais de 5.000. Então, a relação direta entre o que te sobra e o que a empresa gasta contigo é basicamente o dobro. E aí que a gente tem que começar a ficar muito mais esperto e ligado para quando a gente for fazer uma negociação salarial. Às vezes a gente vai lá e pede 100 reais, 200 reais, 300 reais de aumento e vai olhar o que realmente sobra, é muito pouco. Ou ainda fazer a outra análise que é exatamente assim, por que às vezes a gente só ganha 100 reais ou 200 reais de aumento? Porque a empresa não avalia mais o teu 100 reais, teu 200 reais, ela avalia o custo real total que ela vai ter contigo. Então, assim, a partir de hoje, toda e qualquer vez que tu for negociar um novo salário ou um reajuste, enfim, você vai abrir essa planilha, você vai identificar quanto de fato você vai gerar de custo para a empresa e quanto de dinheiro realmente vai sobrar da forma líquida para ti. E eu quero mostrar para vocês aqui como exatamente o nosso método está estruturado e como você pode utilizar essas informações, essas ferramentas e muitas outras para acelerar cada vez mais o teu resultado no trabalho, para que você possa realmente ganhar 2 vezes mais no teu trabalho de forma simples e descomplicada. Eu costumo dizer que você invariavelmente vai passar por algumas fases. E essas fases aqui eu chamo, tem 4 fases aqui. Por exemplo, a gente tem a liderança informal, formal, intraempreendedora e empreendedora. Eu vou explicar rapidamente cada uma delas aqui para depois eu explicar como todo o método está estruturado e como está a separação de modos dele. A liderança informal, por exemplo, é quando, por exemplo, tu não tem o cargo efetivo de líder, mas tu já exerce, né, uma certa influência sobre as pessoas, né? As pessoas então te têm ali como uma referência. A outra fase que tu pode passar é a liderança formal, que é quando, por exemplo, tu já tem o cargo de líder, mas muitas vezes tu também está muito operacional, que eu também chamo de líder, de liderança operacional, que ela não está mais tão ligada no resultado da empresa, mas sim porque precisa ter uma pessoa à frente dessas outras, né? A terceira fase que eu chamo é a liderança intraempreendedora, que é quando tu já está no estágio mais avançado, onde tu está muito mais direcionado aos resultados que a empresa realmente precisa, ou ainda você começa a participar, por exemplo, de resultados, né, como eu mostrei para vocês na minha história ali, dos resultados da empresa, bonificações, né, bônus de final do ano, até mesmo uma separação ali de lucro da empresa. E a última fase que eu chamo aqui é a liderança empreendedora, que é aquela que tu não lidera mais as pessoas pelo fato de estar numa posição de líder, mas sim tu lidera muito mais pela experiência que tu tem, pelo que tu pode agregar para o negócio. Uma decisão ou um comunicado ou uma dica que tu dá, a empresa realmente consegue dar uma girada muito boa, a ponto da empresa às vezes ganhar muito mais do que propriamente tu na operação. Muitas vezes aqui também essa pessoa é aquela que ela já pode virar um prestador de serviço dentro da empresa, ela pode abrir a própria empresa dela. Por isso que eu digo, liderança ela não é um cargo, e sim uma forma de agir. Então, certamente tu te identificou com alguma dessas fases. Não sei se pode ser que tu esteja nela ou já tenha passado por alguma delas. E qual é o meu papel junto da metodologia do método Open? É fazer com que tu transicione cada uma das fases da maneira mais rápida possível, mas principalmente com o resultado, que é dinheiro no bolso. Então, fica comigo aqui nesse vídeo até o final, porque eu vou te mostrar exatamente como o método está estruturado e como você pode acelerar ainda mais os teus resultados utilizando as técnicas e as aulas que ela tem aqui. Dá uma olhada.
Então, assim, gente, o nosso método ele é totalmente online, ou seja, para que você possa assistir às aulas, você precisa apenas acessar a plataforma, que nesse caso aqui é a da Hotmart, 100% exclusiva. Você vai fazer lá o seu login toda vez e a sua senha e vai ter acesso às aulas. Então, a partir do momento que vocês entram conosco aqui, vocês vão se deparar com uma tela mais ou menos assim, onde vocês vão ver todos os conteúdos que estão disponíveis aqui, ó. E eu vou dar uma rápida explicação em cada um dos módulos que tem. A gente tem o módulo 1 aqui, que é o módulo Comece Aqui. Esse módulo aqui, na verdade, é uma parte meio introdutória, onde a gente, como equipe, vai te conhecer um pouquinho melhor, entender quais são as suas necessidades de momento, em que estágio que tu tá. Aqui a gente também vai explicar para vocês como vocês vão ter acesso a suporte, né? Então, esse aqui eu diria que é o principal módulo para que você não tenha nenhuma dúvida, até mesmo como estudar. Aqui a gente também dá uma dica aqui para que vocês consigam usufruir o máximo do método. Logo na sequência, gente, a gente tem aqui o fundamento do método, que basicamente aqui eu demonstro para vocês quais são todos os pilares desse método aqui, que ele passa por pessoas, liderança, autorresponsabilidade e também mentalidade empreendedora. Depois a gente já pula para o módulo 3 aqui, que é definindo a sua trilha. Então aqui a gente começa a identificar qual é o posicionamento, por exemplo, de liderança que você vai decidir seguir. É uma liderança informal, uma liderança formal, intraempreendedora ou até mesmo uma liderança empreendedora. Depois a gente tem o módulo questionário raio-x. Aqui a gente já vai um pouco mais profundo, ou seja, entender muito mais aqui os teus aspectos individuais e as pessoas que estão ao seu redor. Aqui a gente realmente faz uma espécie de raio-x para ver se, por exemplo, está trabalhando com as pessoas certas, será que tu tem todas as competências realmente técnicas e emocionais para assumir daqui a pouco uma posição nova, no caso. Também a gente faz aqui uma análise da empresa que tu trabalha. Como assim, Felipe? A gente vai aqui identificar, será que tu está na empresa certa? Será que a empresa realmente está te dando todas as oportunidades que tu está buscando? Então, feito esse questionário, esse raio-x aqui, a gente começa o módulo de montagem de equipe. Sim, gente, tu vai precisar invariavelmente montar uma equipe. Tu vai depender sempre de pessoas, seja elas para impulsionar, por exemplo, seja tu sair de uma liderança informal para assumir uma posição estratégica, ou até mesmo para criar outros líderes. Então, é importante que tu saiba que identificar quem são os perfis ideais de pessoas que têm que trabalhar contigo, qual o tipo de perfil de pessoa que daqui a pouco não se adapta muito bem ao teu estilo de trabalho. Feito isso, montando a equipe, então a gente está criando aqui basicamente uma base aqui para vocês, né? A gente já começa a ser um pouco mais incisivo, a gente trabalha aqui no módulo, por exemplo, de rotinas, que são aquelas rotinas pessoais e as rotinas dentro da empresa. Mas que rotinas são essas, Felipe? São rotinas que realmente importam, ou seja, as rotinas que vão impactar diretamente no teu resultado, que vão fazer realmente que a tua carreira realmente seja de uma forma exponencial. Depois a gente entra aqui para o módulo Criando o Futuro. Eu chamo ele aqui basicamente de criação de oportunidades. Por que criação de oportunidades? Às vezes a gente quer crescer dentro da empresa, só que a gente não sabe por onde começar. Qual é a área, né? Qual a especificação a especialização que daqui a pouco eu tenho que ter. Mas a criação de oportunidades nada mais é que avaliar as responsabilidades ocultas. As pessoas perguntam, Felipe, mas o que é responsabilidade oculta? Responsabilidade oculta é aquilo que tu pode utilizar em teu benefício que ninguém está olhando. Por que as pessoas normais fazem? Elas vão lá, olham o plano de trabalho que elas têm, quais são as tarefas que elas têm que fazer e segue aquilo ali à risca. A pessoa que realmente quer evoluir, ela já começa a identificar o fazer a mais. Mas não é só fazer a mais, está sempre disponível, o Felipe lá, que era o Severino, mas sim de uma forma muito mais estratégica. Depois, quando a gente cria essas oportunidades, por exemplo, a gente tem o tomando nota, que é uma espécie aqui de organização. Vamos lá. Organização, uma dessas tarefas, né? Ou seja, uma dessas oportunidades que tu vai criando e como tu vai utilizar ela em teu benefício. Mais para frente eu vou explicar como é que tu utiliza ela. Mas também aqui uma parte de priorização de tarefa, ou seja, como tu organiza o teu dia a dia a ponto de ele realmente ser um dia produtivo, sempre focado no resultado final que tu está buscando. Feito isso, o que a gente vai fazer aqui? A gente já entra dando as cartas do jogo. O que é? Então a gente vai recolher tudo que tu trouxe de informação, a tua montagem de equipe, o teu questionário, as tuas rotinas, as oportunidades que tu criou, né? Toda a organização que tu está fazendo, a gente entra aqui dando as cartas do jogo. O que tem nesse módulo aqui?
Aqui a gente vai fazer junto contigo a tua transição de cargo e a tua transição de salário. Isso mesmo. A gente vai identificar em qual fase que tu tá, lógico, de uma forma bem interativa ali, e você vai criar ali, a gente vai entregar para vocês, na verdade, um script para cada uma das fases, para te transitar, né, de liderança informal para um líder informal, de um líder formal para o empreendedor e até mesmo para a liderança empreendedora. Ou seja, a gente vai te acompanhar nesse processo, aí você vai, ou seja, vai utilizar esse script padrão que nós temos ali, vocês vão nos mandar, ou seja, eu junto da equipe, a gente vai avaliar cada um dos pedidos de, por exemplo, de cargo ou até mesmo de salário, identificar se realmente tu tá tendo responsabilidades ocultas que realmente vão impulsionar de forma assertiva. Então, esse aqui é o módulo que é basicamente quase que um fechamento daquilo que tu está buscando. E aí a gente já começa a transitar, por exemplo, aqui para esse você é um CNPJ. Esse aqui é um módulo que é um dos que eu mais gosto, que é que a gente foca numa liderança empreendedora, que de fato é o que tu precisaria fazer hoje para abrir um negócio próprio teu? Em que área você poderia abrir um negócio? E detalhe, como também estruturar isso de uma forma que também venda. Então a gente utiliza esse módulo aqui realmente para que tu possa dar até um passo, que daqui a pouco hoje pode ser somente um sonho, mas aqui a gente já começa a plantar essa semente contigo. E também te mostra como tu faz um posicionamento desse teu negócio ali. Feito isso, a gente entra para o último módulo aqui, que é os próximos passos. Aqui, na verdade, a gente acaba dizendo que isso aqui é quase que um ciclo interminável, porque toda vez que tu for buscar um novo desafio, uma nova função, numa outra empresa ou na mesma, é importante que tu revisite todas essas estratégias, porque de fato ela é um ciclo. Ou seja, em cada uma das fases tu vai repetir esse processo, lógico, com algumas tarefas um pouco mais específicas, mais direcionadas, mas esse módulo aqui a gente faz um fechamento disso. Então, o que acontece? Gente, com tudo isso aqui, tu já tem tudo que tu precisa para você passar a ganhar 2 vezes mais no teu trabalho de forma simples e descomplicada, sem muito mimimi, sem mexe daqui, mexe dali. Mas o que a gente faz também? A gente entrega para vocês alguns bônus. Por exemplo, nosso bônus de comunidade. Esse bônus de comunidade aqui, eu diria que ele é muito importante no ponto de vista que tu não te sente sozinho. Muitas vezes as pessoas têm dúvidas que o coleguinha do lado consegue ajudar. Então, esse senso de comunidade faz tu estar imerso a outras pessoas que às vezes têm as mesmas dores que tu, as mesmas dificuldades que tu tem e às vezes complementam as mesmas vitórias. Ou seja, como a pessoa conseguiu sentar e pedir um aumento sem ficar nervoso. A gente explica isso para vocês também, obviamente, mas às vezes o colega pode trazer até uma estratégia diferente, então tu vai estar imerso às pessoas que estão buscando o mesmo objetivo que tu. E a gente tem também daí o nosso bônus 2, que são as aulas extras, que é o quê? Existem aulas exclusivas para os nossos alunos que estão dentro do método, que ela é totalmente fechada para essa turma, onde a gente trata temas específicos, ou seja, toda vez que a gente tiver uma aula extra e por algum motivo daqui a pouco até tu não conseguiu participar, você vai ter acesso a essa aula gravada. Lógico que se tu puder estar ao vivo comigo, melhor ainda, mas é um bônus que a gente vai acrescentando para que tu não fique somente nas aulas que já estão gravadas. Então, se tu for somar hoje, por exemplo, as aulas extras, mais as aulas, por exemplo, que a gente traz aqui nas nossas lives, nos nossos trabalhos que são disponíveis para todo mundo na internet, tu vai ter basicamente o acompanhamento integral de mim e até mesmo da equipe, né? Então, o que eu quero trazer para ti? Que o investimento que tu vai ter para entrar, por exemplo, nesse método aqui, ele vai ser tão pequeno comparado ao número de resultados que tu vai ter, tanto no teu âmbito profissional como pessoal. Pensa no teu âmbito profissional, realmente te tornar um colaborador ou profissional respeitado, admirado, valorizado, uma pessoa de referência para os teus colegas de trabalho. Ou pensa, por exemplo, na tua questão familiar. Até mesmo às vezes a tua família está com dúvida realmente da tua questão financeira, realmente se tu vai conseguir prover tudo que a família precisa. E aí tu te torna uma pessoa onde seria o porto seguro dessa família. Tu começa a entregar e prover tudo aquilo que a família precisa. E a tua família começa a perceber que tudo aquilo que eles estão vivendo é fruto do teu esforço, fruto do teu trabalho, fruto do teu desempenho. E aí eu te pergunto, quanto que vale isso? Faz essa reflexão. E tem mais um detalhe, você vai ter acesso a 15 dias de garantia. Isso mesmo. Hoje o mercado ele te entrega aí 7 dias por padrão, porque na verdade é por lei. Eu já te entrego 15 dias por quê? Porque eu realmente quero que tu entre nessa turma, tu utilize o método, assista às aulas, tenha uma conexão comigo, ou seja, aquilo que eu tiver
te entregando de aula realmente faça sentido para o teu momento de carreira. E se por algum motivo não fazer sentido, não gostei da didática, não gostei do Felipe, eu acho que não vai me agregar, tu tem 15 dias para usufruir do método e se não gostou, tu vai lá, vai mandar um e-mail para o meu suporte e eu vou te devolver todo o valor integral que tu fez de investimento aqui dentro do nosso método. Porque eu não quero quantidade de alunos, eu quero sim resultado dos meus alunos. Porque o meu resultado, na verdade, está quando tu tem resultado. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte, não deixe essa oportunidade passar. Eu não quero que daqui a um tempo tu te arrependa de não ter tomado a decisão que tu pode tomar agora, nesse momento. Lembre-se de todo o acompanhamento que a gente vai ter, lembra de todas as aulas exclusivas que tu vai ter. Lembra agora há pouco da nossa garantia de 15 dias. Eu diria assim, tu tomar a decisão de não entrar hoje é a mesma coisa que tu dizer para ti mesmo que tu não quer mudar. Porque tu tem direito a 15 dias. Se tu não puder entrar pelo menos no método para ver o que tem lá dentro, é a mesma coisa que tu dizer, olha, eu não quero mudar e eu quero que as coisas continuem desse mesmo jeito. Então, você tem tudo o que você precisa para realmente alavancar a tua carreira. E eu e a minha equipe vamos estar te esperando do outro lado. Para você entrar, é só clicar no link aqui abaixo. Eu te espero lá.